Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Magos de Mercúrio. Nesse canal a gente fala sobre espiritualidade, metafísica, física quântica, astrologia, tudo sobre o mundo sutil. Eu sou Ingrid e estou aqui com a Nádia. Oi! Que está me acompanhando. E hoje eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive com o Jorei. Jorei significa em japonês luz divina. Eu não tenho muita certeza, mas é algo assim. Jorei é uma luz que é ministrada pela mão pra outra pessoa. Elas ficam uma de frente pra outra e uma dessas pessoas ela serve como canal pra transmissão dessa luz. Então essa pessoa é usada como um instrumento pra ministrar a luz de Deus. Entendeu? Essa luz vem de cima, passa por ela e é administrada para outra pessoa. E faz parte de uma religião que se chama messiânica, uma religião japonesa, que a minha mãe fazia parte, e eu também, e a gente teve algumas experiências bem interessantes com o Jorei. Há mais ou menos... não sei quanto tempo atrás, mas já faz um bom tempo, uns 16 anos, não sei. Eu tinha um namorado, ele estava tendo um problema de saúde, que ele já tinha feito algumas cirurgias e sempre voltava aquela questão. E aí, na igreja messiânica, a gente tinha um método que era ministrar Jorei, acho que era 1 hora, 30 dias seguidos. E quem ministra o Jorei é quem é membro da igreja. Eu era membro da igreja e eu podia ministrar Jorei. Então eu ofereci para ele, falei, o que você acha da gente fazer esse tratamento espiritual? Ele falou, tudo bem, vamos fazer. E eu lembro que na época a gente morava longe, assim, era na mesma cidade, mas cada um num ponto, né, num extremo da cidade. Eu, pra ir até a casa dele, eu não dirigia ainda e eu ia de ônibus. Era um trajeto bem longo. E eu fiz esses 30 dias nele, indo todos os dias, não falhando. Podia estar sol, chuva, enfim. Eu sempre estava lá para dar continuidade nesse tratamento. Paralelamente, eu estava com uma questão de saúde. Na verdade, assim, já fazia alguns anos que tinha sido diagnosticado em mim tumores nos ossos da perna. Só que eram tumores benignos, se chama tumores de células gigantes, que é um tumor que ele vai crescendo, tem que sempre ficar controlando, sabe? Porque ele pode crescer, ele vai deixando o osso meio oco e você pode acabar fraturando o osso. Uns anos antes dessa história que eu tô contando pra vocês, eu cheguei a fazer uma cirurgia para remoção de um desses tumores e o enxerto ósseo. O que acontece? Essa doença ela não tem cura e não tem tratamento. Você tem que sempre estar observando, porque se crescer muito, tem que fazer uma cirurgia como eu fiz e foi retirado todo o tumor, foi removido, foi colocado o enxerto ósseo e foi diagnosticado em mim 11 tumores nas 2 pernas. Quando eu estava ali fazendo esse tratamento de Jorei no meu namorado, mais ou menos lá pelo 15º dia, eu tinha ido num clínico geral para fazer um check-up e ele me pediu uma cintilografia óssea, que é um exame que você vê os ossos do corpo. E aí apareceu lá que eu tava com os tumores, né, que eu já sabia que existiam. Ele me recomendou para eu voltar ao meu ortopedista que me operou para dar uma olhada nessa questão que já fazia alguns anos que eu não ia. Esse ortopedista ele é especializado em tumores das pernas, dos ossos das pernas, entendeu? E ele falou assim, como é que você fica 10 anos sem vir aqui? Você quer perder as pernas? Você não pode fazer isso. Aí ele olhou o exame que eu levei para ele e ele falou, olha, os 11 tumores, eles ainda estão aqui e parece que um próximo ao joelho aumentou. Só que eu preciso que você faça um raio-x, que é um exame onde eu consigo ver melhor isso. E daí eu fiquei super assustada, né, com medo, enfim. Mas beleza. Aí eu peguei e fui fazer os exames. E quando eu fiz o raio-x, coincidiu exatamente com o último dia do tratamento que eu tava fazendo com o Jorei, que eu tava ministrando no meu namorado. Então, eu fiz o raio-x e aí eu levei lá pra ele, né, pro meu médico. Eu lembro que quando eu cheguei lá, ele abriu os raios-x, ficou olhando sério, assim, não falou nada. E eu pensando, ai meu Deus, o que ele vai me dizer? Porque ele tinha me assustado, né? E aí ele falou assim, espera um pouquinho,
que eu vou ali no carro pegar uma coisa e já volto. E naquela época, faz o que, uns 16 anos, não tinha ainda celular com câmera. E ele voltou com uma câmera dessas semi-profissionais, grandonas, assim, sabe? Eu não entendo muito de câmera, mas enfim. E ele não falou uma palavra e começou a tirar foto de todos os raios-x. E aí ele pegou e falou assim: olha, eu nunca vi isso acontecer. Mas os 11 tumores que estavam aqui há 15 dias atrás não estão mais. Você está curada. Tô arrepiada. Ai, que lindo, sério. E eu falei, como assim? Ele falou, olha, eu quero pedir a tua permissão para eu colocar isso num livro. Não vou colocar o teu nome, mas eu preciso registrar isso. Tipo, foi um milagre mesmo, sabe? Sim. E ele falou, no exame que você trouxe aqui há 15 dias atrás, estava tudo aqui. Igual estava há 10 anos atrás. E agora não tem absolutamente nada. Aí ele pegou e me mostrou, você tá vendo aqui que no raio-x dava para ver algumas marcas, assim. Você tá vendo essas marcas? Então, são cicatrizes. Você não tem absolutamente mais nada. Os 11 tumores sumiram. Caraca. E eu falei, tá, mas qual que é a probabilidade deles voltarem? Daí ele falou, igual a todo mundo. A mesma probabilidade que eu tenho, que qualquer um tem. Então, você tá completamente curada, não tem nenhum resquício. Uau. E eu comecei a pensar, cara, tipo, isso é um milagre, porque essa doença é uma doença que não tem cura, não tem tratamento. O único tratamento era cirúrgico, né? E não era aconselhável fazer 11 cirurgias para remover, entendeu? Os tumores. Só tinha que ficar controlando, caso um crescesse muito, teria que ser removido para não quebrar, né, o osso, porque o osso fica muito frágil, qualquer batidinha pode quebrar. Então eu comecei a pensar assim, como isso é possível, entendeu? O que eu fiz de diferente? E aí eu lembrei do tratamento que eu estava fazendo no meu namorado, Jorei. Porque quando você ministra a luz, não é só a pessoa que está recebendo que recebe aquela luz, mas quem está ministrando também, porque a luz passa por você. E eu acho que também o fato, quando você faz bem ao outro, sem pensar em nada, em troca, Deus te recompensa de alguma maneira. E com o meu namorado, ele se curou também, até onde eu sei, né? Enfim, depois a gente terminou, não tá mais junto, mas até onde eu sei, ele não teve mais o problema dele, mas o meu problema, que era muito mais sério, foi curado. E eu acho que os milagres, eles existem e eles acontecem de um segundo para o outro. Em algum momento eu acessei ali uma frequência de que a Ingrid é uma pessoa saudável. E assim, eu já tive muitos problemas graves de saúde. Eu sempre encarei eles como se eles não existissem, entendeu? Como eu fosse uma pessoa saudável mesmo. Eu sempre pensei assim, dessa maneira. Inclusive tive outros problemas que era para, por exemplo, eu ter dor, sentir alguma coisa ali e tal, e não sinto, entende? Você nunca se colocou na posição de vítima? Isso, enfim. Coitadinha de mim. Coitadinha de mim, e ver um ganho nisso, em que muitas vezes, infelizmente, é difícil dizer e ouvir isso, mas as pessoas que são doentes, que estão doentes, muitas vezes elas querem inconscientemente estar nessa posição de vítima, de ser cuidada, entendeu? De ter mais atenção. E elas mesmas criaram a própria doença. Sim, elas mesmas criam isso. Então, eu já experienciei alguns milagres com relação a mim. E esse foi um deles, um dos maiores milagres que eu tive. Então, eu concluo que você pode se curar, e você pode sim se curar do dia para a noite. Se você conseguir limpar a sua mente das coisas ruins, se você se sentir merecedor de ser uma pessoa saudável, você não pode se entregar, se contentar em ser doente, em viver mal. Você nasceu para ser feliz, para ser saudável. Então nós temos que trabalhar isso na nossa mente. É uma questão de, assim, muito profunda, porque tem muito lixo no nosso inconsciente que a gente não consegue acessar se a gente não trabalhar muito essas questões. Tem que olhar para dentro, tem que se encontrar. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é muito importante, e que não é porque você tem uma doença que você está condenado a viver com ela pro resto da vida,
não é porque você tem algum problema, seja ele de saúde ou qualquer outra coisa, você pode mudar isso. Você pode. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma experiência legal, algum milagre, comente. Se gostou, curta, compartilhe essa história. Mais pessoas precisam saber disso, mais pessoas precisam ter esperança e fé de que as coisas podem mudar. Curtam o nosso Instagram, @magosdemercúrio. E é isso. Se inscrevam aí no nosso canal. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Cara, eu não sabia que tinha acontecido isso com você. Não? Não, você não contou essa. 11 tumores. 11. Nossa, meu. Mas você conseguiu andar normal? Normal, não sentia nada. Nada. Mas daí Descobri fica- por acaso. Porque foi uma vez que eu... Vamos aproveitar o silêncio para continuar. Que parte que eu parei?